Olá, meus amigos do ADVJus, chegamos com um novo programa feito com aquele profissionalismo que você conhece, que você merece. Eu quero te agradecer inicialmente por você me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn, ok? Muito obrigado a sua preferência. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, pergunte ao ADVJus, ADVJus Prestação de Serviços, Entrevista ADVJus e Momento Divino. Tudo isso e muito mais agora comigo aqui no ADVJus. Legal, iniciando então o nosso ADVJus TV de hoje, a notícia que separamos para você, notícia jurídica, né? É essa aí, ó. Olha lá, mantida a condenação do réu que tentou dar golpe dentro de agência bancária. A terceira Câmara de Direito Criminal do TJ manteve em parte decisão da primeira vara de Bebedouro, proferida pelo juiz Neyton Fantoni Júnior, que condenou um homem por estelionato contra a instituição bancária. O homem foi reconhecido pelo gerente da instituição. O gerente reconheceu o estelionatário por fotografia compartilhada por colega de outra agência, né, por via WhatsApp, alertando sobre o homem que aplicava golpes na região. Olha só, hein? A PM, né, Polícia Militar, foi acionada e o réu foi preso em flagrante. No relatório, a desembargadora Márcia Monassi concluiu: dificuldade financeira por si só não é idônea a comprovar o estado de necessidade, principalmente ao se ter em conta, né, há décadas que o réu se dedicava e dedica à prática de crimes patrimoniais. A pena foi redimensionada para 1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. A decisão foi unânime, nossa fonte o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, ADV Especial, abrindo cortinas para a prática processual e sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus, um prazer estarmos juntos aqui novamente. Sou o Sérgio Dias falando para vocês a respeito de direito das sucessões. Esses dias nós tivemos um assunto bastante interessante, tratando sobre o credor do herdeiro. Ele é credor do espólio? É uma situação que causa muitas dúvidas. Quando há o falecimento de uma pessoa, nós temos a abertura da herança e os seus herdeiros têm por ficção legal a transferência direta dos bens para eles. E um desses herdeiros possui dívidas. Esse credor deste herdeiro, ele automaticamente está habilitado dentro do processo de inventário para receber aquele crédito da herança? Não necessariamente. Ao contrário, o credor do herdeiro, ele é exclusivamente do herdeiro, ele não faz parte alguma dentro do espólio ou da herança. O que pode ser feito é que esse credor, ele tendo ciência da abertura desse inventário, ele pode requerer judicialmente a habilitação dentro do processo de inventário para que haja uma penhora sobre aquele valor que eventualmente o herdeiro possa vir a ter por crédito. E por que eventualmente? Porque muitas vezes pode ser que da herança, as obrigações cumpridas pelo espólio não restem bens, não restem nenhum patrimônio para que seja partilhado entre os herdeiros. Então esse credor não receberá nenhum valor. E essa penhora, eventualmente, vai se restringir exclusivamente sobre a cota parte que aquele herdeiro poderia vir a receber dentro do processo, tá ok? Em caso de dúvidas, procure o advogado da sua confiança. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, obrigado, doutor. Agora o vocabulário jurídico. O que significa a expressão common law? Você sabe? A resposta no intervalinho, tá? Já já a gente traz para você. Seguimos com o nosso ADVJus, agora ADV Especial, Direito Ambiental, com a competência do Dr. Fabrício Martins Pereira. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus. Hoje no ADV Especial em Direito Ambiental nós vamos falar um pouquinho a respeito dos comitês de bacia hidrográfica. Recentemente foi nomeado novamente pelo nosso presidente da OAB de Ribeirão Preto, Dr. Alexandre Silveira, a representar a OAB no Comitê de Bacia do Rio Pardo, que se reúne aqui em Ribeirão Preto, lá no prédio do DR CETESB.
O que é o comitê de bacia? Toda bacia hidrográfica no Brasil possui um comitê organizado por lei federal. O comitê ele é tripartite, 1/3 da sociedade civil, 1/3 do Estado e 1/3 de prefeitos, municípios, das cidades que fazem parte da bacia. Esse comitê ele recebe propostas de qualquer uma das 3 entidades que o compõem, de projetos ambientais, seja para educação ambiental, seja para implantação de estruturas ambientais como estação de tratamento de esgoto, coleta de lixo, enfim. E ele recebe recursos do FEHIDRO, que reúne dinheiro que vem dos royalties das concessionárias de energia. Para vocês terem uma ideia, esse exercício recebeu do FEHIDRO em Ribeirão Preto, para o Comitê de Bacia do Rio Pardo, 7 milhões de reais, um pouco acima disso, e ele já tinha em caixa mais outros 7 milhões e tanto de projetos não contemplados no passado. Então, no total, hoje o Comitê de Bacia do Rio Pardo possui algo em torno de 15 milhões de reais disponíveis para projetos das prefeituras, do Estado e da sociedade civil que o representa. Nós estamos ali representando a sociedade civil no segmento OAB. E é muito importante porque as câmaras técnicas dos comitês, elas recebem os projetos, definem as prioridades, define os requisitos para a obtenção dos créditos e depois contempla ou não os projetos apresentados. Isso pode trazer uma melhoria, um ganho ambiental muito significante para toda a nossa região, para aquele que participa do comitê, para aquele que obtém uma verba e implanta efetivamente um projeto ambiental. Fica a dica para os colegas que representam classes, seja da sociedade civil, etc., que podem se cadastrar, podem fazer parte do comitê de bacia, podem assistir às reuniões. E o nosso conselho é que entrem no portal do comitê e se informem com relação a todos esses detalhes aqui que nós mencionamos ainda que en passant, ok? Forte abraço a todos e até uma próxima aqui no ADV Especial em Direito Ambiental. Legal, obrigado, doutor. Agora uma prestaçãozinha de serviços, olha só. Direitos sociais da pessoa acometida com câncer, né? Tem muitos direitos e ainda são poucos, tá? Mas a gente separou aqui pelo menos aí essa cinquina, esses 5 aí ou mais um pouquinho. Olha lá, primeiro, tratamento pelo SUS, auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, isenção de IPI, imposto de produtos industrializados na aquisição de veículos, isenção de imposto de renda na aposentadoria, saque do FGTS e do PIS. E tem outros, tá? Legal, agora eu pergunte ao ADVJus. Olha só a questão que chegou para a gente aqui no portal. Perdi meu emprego. Posso suspender o pagamento dos meus aluguéis? A resposta, evidentemente de direito imobiliário, vai ser dada pelo Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Veja, por mais que nós somos, sem dúvida, sensível a essa questão quando o locatário ele perde o seu emprego, mas infelizmente não há previsão na lei de locação de imóveis, na lei do inquilinato, para o caso de uma isenção de multa ou uma suspensão do pagamento de aluguel, no caso desse locatário perder o emprego. O que nós temos na lei do inquilinato, no seu artigo 4º, é uma previsão de isenção de multa ao locatário quando ele é transferido do seu emprego, daquele emprego que ele apresentou no início daquela locação. Então, quando há essa transferência, desde que apresente um comprovante por parte dessa empresa da transferência, ele fica isento da multa contratual para a sua desocupação, desde que ele também notifique o locador com 30 dias de antecedência. É isso. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor. Agora um intervalinho aqui no ADVJus, que é curtinho, você já sabe, né? Volto na sequência, conto com você. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer.
Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O que significa a expressão common law? Common law, expressão que se refere à família jurídica originária da Inglaterra e que pelo processo de colonização espalhou-se, por vários países, principalmente, especialmente, país de língua inglesa, os Estados Unidos. Originalmente significa direito comum. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Agora, momento do comportamento na advocacia, seja direito. Olha só, hoje abordarei a dificuldade de todo iniciante da advocacia relativa à confecção da primeira petição inicial. E você já sabe, falamos aqui para jovens iniciantes da advocacia, dos 20 aos 70 anos de idade, ok? A petição inicial do advogado é um documento que dá início ao processo judicial. É inegável que todos temos aí uma certa insegurança quando vamos colocar no papel, melhor dizendo, colocar no modo digital, a primeira petição inicial da nossa trajetória na advocacia, da vossa trajetória. A minha já vai há um longo tempo. Sinceramente, mesmo depois de décadas de atuação, que é o meu caso, um certo friozinho na barriga sempre foi comum, e é também comum a todos os advogados que praticam a profissão com zelo, com profissionalismo. Isso é normal. Existe uma ideia que sempre está presente nos pensamentos de muitos advogados com início de carreira e que está também em muitos que já atuam há um certo tempo, que a chamada pensam na chamada modelo de petição. Em minha carreira, em inúmeras oportunidades, eu presenciei e até às vezes me locupletei desse artifício. Olha, entretanto, trata-se de uma prática obsoleta, desnecessária e bem pouco profissional. E eu vou além. Atualmente, o processo digital existe o tal copia e cola. Isso é um perigo, Tornou-se extremamente perigoso, pois o que o outro colega escreveu ou escreve pode não estar de acordo ou então correto, mesmo ali pode não se encaixar no perfil do pedido que você está representando. Isso pode acontecer, tá? O novo Código de Processo Civil, em seus artigos 319 e seguintes, indicam as regras e requisitos para que a inicial seja aceita pelo magistrado, seja, portanto, deferida. Esse é o nome correto. Assim, os elementos que não podem faltar na petição: o juízo, a comarca, isto é, qual o fórum, de qual cidade, para onde ela deve ser endereçada a petição, identidade e qualificação do autor, que é o cliente, evidentemente, fatos, fundamentos jurídicos do pedido, O pedido deve ser pormenorizado, palavra que engasgamos aqui, e as suas especificações. Provas que você, no caso, pretende produzir, para ajudá-lo
na empreitada processual, pretensão ou não em relação à audiência de conciliação e mediação, valor da causa, né, sempre tem que ser dado para fins fiscais, data e assinatura sua, né, do advogado, número de inscrição na Ordem dos Advogados aqui do Brasil. Junto com a inicial devem ser acostados, né, isto é, colocados junto à procuração e os demais documentos que vão dar suporte ao pedido. Olha, uma sugestão que me foi passada há mais de 3 décadas. Um bom advogado nunca junta na inicial todas as suas provas, pois o ato posterior será a contestação. Ok? No próximo ADV Jus falarei a respeito justamente da contestação. E um lembrete final. Você tem que ter em mente, né, que saber tudo e atender todo tipo de demanda é a receita infalível para o insucesso. Especialize-se. Como eu disse, no próximo ADV Jus falarei a respeito de contestação. Até lá. Meus amigos, agora chegamos no momento da entrevista do ADV Jus. Entrevista parte 2 que fizemos com a doutora Vitória Laurentes a respeito da dinâmica e as inovações do INSS. Vale a pena conferir aí a participação da excelente doutora Vitória Laurentes. Confira. Doutora, perícia de revisão. O que a senhora pode falar? Olha, as perícias no INSS ultimamente estão um dilema, né? Para quem acompanha sabe que teve muita mudança, inserção de inteligência artificial no INSS. Hoje nós temos o Ateste-Med, né? Então, a concessão de benefícios, né? Inclusive revisões através de relatórios médicos em que a pessoa passa por uma teleperícia. Ela não vai presencialmente à agência, né? E as perícias revisionais, elas estão muito atrasadas, né? Tem cidades, por exemplo, que você vai marcar uma perícia revisional para daqui 4, 5, 6 meses e agências, inclusive, que estão de greve, que você não consegue fazer o agendamento. Infelizmente, né? É muita gente que quer e o atendimento deixa realmente a desejar. Agora, aposentado por invalidez pode trabalhar com carteira assinada em outra atividade diversa da que o impossibilitou, doutor? Não, não pode. A aposentadoria por invalidez, que é também chamada, né, depois da reforma, aposentadoria por incapacidade permanente, sim, ela veda qualquer tipo de desenvolvimento de atividade remunerada, seja ela formal ou informal. Inclusive, se for submetida à denúncia, a pessoa pode ser obrigada a pagar e devolver os valores que ela recebeu. É um risco que ela corre. É um risco tremendo. Por isso que ela é um benefício que nós, geralmente, pleiteamos quando a pessoa realmente cumpre os requisitos. E eu falo isso porque muitas pessoas confundem a situação de incapacidade com deficiência. Às vezes a pessoa tem acesso a um benefício dedicado à pessoa com deficiência e vai lá e pleiteia a invalidez. Né? Doutora, já nesse viés aí, quais são, né, aqueles casos onde pode ocorrer o chamado bloqueio do benefício previdenciário, que é um tormento, né? Mas isso eu sei que às vezes acontece. Em quais casos? Olha, existem muitas situações do dia a dia que podem suscitar esse bloqueio, né? Então, divergência de dados, ausência de prova de vida, falta de atualização cadastral, divergências ou mesmo pente fino, né? Eu acho que esse ano, inclusive, o INSS divulgou que ele pretende revisar cerca de 800 mil beneficiários. Então, fique atento, você que está recebendo um benefício para as regras, né, desse pente fino, porque pode estar sujeito a alguma revisão. Então, mas pelo menos aquela exigência que existia da pessoa ter que ir lá e provar que ela está viva, às vezes a pessoa não tinha condição de locomoção, isso houve uma mudança nesse sentido ou não? Houve. Hoje ela consegue fazer essa prova virtualmente, né? Ela não precisa necessariamente se deslocar até a agência, né? Então é o próprio INSS que deve procurar, então. Sim. Ele que tem que... Sim. Existe um dever de colaboração aqui. Pelo menos uma coisa, né, doutora? Agora, como funciona, né, essa pergunta aqui? Acho que deve de ser alguém da internet saber que a doutora Vitória vinha aqui, né? Como funciona o pedágio na aposentadoria para professor? Tá. A aposentadoria do professor, ela sofreu alterações, e a principal alteração, na verdade, que a reforma trouxe em 2019 foi o critério etário, né? Então,
a mulher com 57 anos, o homem com 60 e o tempo contributivo dedicado ao ensino básico, né? Então, ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio. Lembrando que no caso do professor, não conta o professor que se dedica à atividade do ensino superior. O ensino superior não entra nas regras da aposentadoria, né? Existe essa distinção. E uma curiosidade, o professor, salvo melhor juízo, até meados da década de 80, 84, era considerado uma atividade especial por conta do desgaste. Então, se você começou a lecionar muito cedo, né, antes de 84, fica atento porque esse período pode ser computado como especial. Que bom, então, né? Tem outras categorias. Motorista é especial? É possível conseguir uma aposentadoria especial, porém hoje não existe uma aposentadoria para essa categoria. Certo. Há uma medida, uma proposta de lei no governo para criar critérios específicos para o motorista. Certo, mas por enquanto não, né? Agora uma coisa interessante, né? Como é que funciona o chamado auxílio inclusão? Não é reclusão, tá? Auxílio inclusão, doutora. Esse é um benefício, né? É pouco falado, acho que poucas pessoas conhecem, inclusive, porque ele é um benefício geralmente devido aos familiares, às pessoas responsáveis por cuidar de alguém, né? De uma pessoa, uma criança, um idoso que tem alguma dependência, né? Então, é um benefício hoje que muitas vezes, para ser possível de conseguir, é necessária judicialização, né? E seria devido, na verdade, para as pessoas... Vamos pegar uma situação prática, né? Uma mãe que precisa parar de trabalhar para cuidar do filho doente. Geralmente, o beneficiário é o filho. Sim. Regra geral é o filho. Sim. Então, é o filho que vai receber, às vezes, um auxílio-doença ou algum outro benefício por incapacidade. O auxílio-inclusão, ele visa resguardar a pessoa que precisa abrir mão, né, da sua situação ali, da vida tradicional, para poder cuidar daquela pessoa eventualmente doente ou em alguma outra condição. Doutor, aquele auxílio avoengo, né, que às vezes é um avô ou uma avó, e justamente ele faz jus àquilo ali porque é ele que assumiu aquela obrigação, né, que veio ali para ele. No caso, por exemplo, de acontecer um sinistro, essa pessoa vem a falecer, como que fica a situação desse vulnerável? Olha, hoje, até semana passada, curiosamente, houve uma reafirmação do posicionamento do STJ no sentido de que é devida a pensão para o menor sob guarda dos avós. E isso foi uma mudança que veio com a reforma. Na reforma da Previdência, o menor sob guarda ele foi retirado do rol de tutela, né, no caso da lei. E agora o STJ reafirmou essa posição e deixou claro que o menor que é criado pelos avós tem direito sim à pensão caso os avós venham a faltar. Porque no final do dia o avô a avó fez o papel da mãe e do pai. Porque senão ficaria sem sentido, né? Sim, não teria sentido legal, né? Não teria, é verdade. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho, né, a respeito do segurado rural, que é um pessoal que a gente também sabe que é da lida, né, difícil. Como funciona, né, e quais os requisitos para essa atividade? Houve uma certa altura, né, que aquela pessoa que desenvolvia atividade rural, ele não poderia constar lá na carteira dele algum período que ele tivesse trabalhado em outra coisa, a não ser lá no campo. Isso ainda é assim ou não? Depende, né? Depende porque para a pessoa que teve vínculos urbanos e rurais, existe a aposentadoria por idade híbrida, né? Sim. A pessoa ela consegue computar tempo urbano e tempo rural e os critérios etários são os mesmos, né? 65 para um homem e 62 para a mulher. No caso dos benefícios rurais, houve uma pressão muito grande na época da reforma da Previdência para que esses benefícios não fossem afetados. Por quê? Hoje... Primeiro, né, o benefício rural, ele é muito judicializado. Dificilmente o INSS vai conceder esse benefício sem uma ação judicial, até porque o INSS deixa a desejar na justificação administrativa, que é a JA. Eles simplesmente não fazem. Então, para o rural, existem critérios a menos, né? A gente tem um requisito etário melhor, que seria os 60 anos para o homem, 55 para a mulher, e os 180 meses de carência, no caso, e tempo contributivo, dedicado ao tempo rural, associado a um outro critério que é a imediatividade. O que significa isso? A pessoa, na hora de se aposentar, ela tem que demonstrar que imediatamente antes da aposentadoria ela estava no campo. E é aí que muitas pessoas desenquadram do requisito do rural. Isso mesmo. E tem testemunha que dá cada nota fora, doutora. Também. É isso mesmo. Agora, quais benefícios não podem ser cumulados?
Olha, depois da reforma da Previdência, houve uma atualização legal de alguns benefícios que não comportam acumulação, né? Então, por exemplo, as pensões por morte, eu não posso receber 2 pensões de pessoas, no caso, né, falecidas, né, 2 companheiros diferentes. Auxílio doença, também não posso ter essa acumulação. O auxílio doença com o auxílio acidente. Aposentadorias em si dentro de um mesmo regime, né? Então, não posso receber uma aposentadoria por tempo e uma aposentadoria por invalidez. Sim. Agora, também é importante comentar das possibilidades de acumulação, né? Se você trabalha em mais de um regime, você pode ter mais de uma aposentadoria, né? Então, essa limitação não são para todos os benefícios. Certo. Também tem um lado bom. Doutor, agora nós estamos já praticamente no finalzinho da nossa entrevista, né? Tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar consignada aí para quem acompanha o ADVJus, aí na seara, né, do direito previdenciário, que é tão importante? Sim. Bom, gostaria de comentar que, para vocês que se interessam pela área previdenciária, acompanhem, ao longo dos próximos anos nós teremos grandes mudanças e oportunidades para nós que somos profissionais e atuamos na área previdenciária para resolver dilemas, né? A Previdência, ela passa por um momento de pressão muito grande, em que ela vai ser cada vez mais pressionada numa gestão de transparência, né? Principalmente em relação àquilo que nós comentamos, que é o déficit atuarial. Isso vai gerar mudanças legais, vai gerar novas reformas e novas reformas geram novos problemas jurídicos. Então, vamos ficar atentos a essas possibilidades. Ok, muito obrigado, doutora. Agora é o momento do sorriso, momento divino, oferecimento La Bottiglia. Veja. E este é o Dádiva Chardonnay da Lídio Carraro, um excelente exemplar de vinho branco. Ele tem coloração amarelo pálida com reflexos esverdeados. No aroma, ele apresenta o melhor do novo e do velho mundo, com aromas de frutas tropicais, de frutas cítricas e também aromas florais. No paladar, ele é bem envolvente, um vinho mais leve, com um ligeiro toque amanteigado e bastante mineralidade. Um vinho para ser servido de 10 a 12 graus Celsius e combina muito bem com peixes e queijos, principalmente queijos moles, como brie, camembert ou qualquer um outro dessa família. Venha conhecer aqui na La Bottiglia. Legal demais, vinho é tudo de bom, né? O melhor rótulo é aquele que você gosta. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito, ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem para cá fazer parte você também desse significativo rol de profissionais da advocacia. Finalzinho do ADVJus TV, um forte abraço e até o próximo.